Ter uma boa casa, um bom salário, uma boa alimentação, conforto, tudo isso é promessa de Deus para nossas vidas. Prosperidade financeira, esse é um desejo do coração de todo ser humano. Pois através da prosperidade, também vem um alívio que traz satisfação para todo aquele que alcança. Mas a pergunta é, como alcançar prosperidade de uma forma honesta? Existe uma maneira? A Bíblia nos dá uma resposta? Nesse vídeo iremos falar sobre esse tema, usando como exemplo a riqueza de Isaac, filho de Abraão. A história começa com uma grande fome sobre a terra, como está escrito em Gênesis capítulo 26. Uma crise financeira, onde a Bíblia não dá muitas explicações. Apenas relata que houve uma grande fome. Gênesis 26, e naquela região houve uma época de falta de alimentos, como tinha acontecido antes, no tempo de Abraão. Por isso Isaac foi até a cidade de Gerar, onde vivia Abimeleque, o rei dos filisteus. Diante dessa crise financeira, era na terra do Egito que havia comida e fartura. Então muitas pessoas estavam se refugiando para essa terra. No versículo 2 está escrito, ali o Senhor Deus apareceu a Isaac e disse, e não vá para o Egito. Fique na terra que eu vou lhe mostrar. Por enquanto fique morando neste lugar, e eu estarei com você e o abençoarei. Darei aos seus descendentes todas estas terras e assim cumprirei o juramento que fiz a Abraão, o seu pai. Farei com que os seus descendentes sejam tão numerosos quanto as estrelas do céu e lhes darei todas estas terras. Por meio dos seus descendentes eu abençoarei todas as nações do mundo, pois Abraão me obedeceu e cumpriu as minhas ordens, os meus mandamentos, as minhas leis e os meus ensinamentos. Assim, Isaac ficou morando em Gerar. Primeira coisa que aprendemos com Isaac sobre prosperidade é a obediência. Isaac ficou onde Deus mandou, terra de Gerar. Ficar em Gerar, onde tinha fome era questão de obediência a Deus, pois muitas pessoas estavam indo embora daquela terra. Nem sempre a vontade de Deus se alinha com a nossa vontade. É nesse contexto que temos que aprender a obedecer. A obediência a Deus é sinal de prosperidade, pois Ele sabe das coisas antes de acontecer. Ele disse para Isaac no versículo 2, e eu te abençoarei. Deus estava falando de prosperidade financeira, pois Ele é dono do ouro e da prata. A Bíblia relata que Rebeca, esposa de Isaac, era uma mulher muito bonita. Quando os homens do lugar lhe fizeram perguntas sobre a sua mulher, ele disse que ela era sua irmã. Rebeca era muito bonita, e Isaac tinha medo de dizer que ela era sua mulher, pois pensava que os homens do lugar o matariam para ficarem com ela. Isaac ficou ali muito tempo. Um dia Abimeleque, o rei dos filisteus, olhou por uma janela e viu Isaac acariciando Rebeca, a sua mulher. Então, Abimeleque chamou a Isaac e lhe disse, está claro que ela é tua esposa, como pois disseste, é minha irmã? Respondeu-lhe Isaac, porque eu dizia, para que eu não morra por causa dela. Aí Abimeleque disse, por que você nos fez isso? Um de nós poderia facilmente ter ido para a cama com ela, e você teria feito com que a culpa caísse sobre nós. Então Abimeleque mandou a todo o seu povo o seguinte aviso, se alguém tratar mal este homem ou a sua mulher, será morto. Semeou Isaac naquela terra e, no mesmo ano, recolheu 100 por um, porque o Senhor o abençoava. Enriqueceu-se o homem, prosperou, ficou riquíssimo, possuía ovelhas e bois e grande número de servos, de maneira que os filisteus lhe tinham inveja. Segunda maneira de prosperar, é trabalhando. No versículo 12 diz que Isaac semeou naquela terra. Muitas pessoas querem sucesso financeiro sem nenhum esforço. O trabalho é um conselho de Deus como está escrito no Salmos 128. É através do trabalho que alcançamos as promessas de Deus na área financeira, pois o próprio Deus condena a preguiça como está escrito em Provérbios 6 versículo 6. A prosperidade de Isaac gerou uma grande inveja nos filisteus. Porque nem todo mundo está preparado para ver Deus te honrar. Estamos cercados de inveja, mas quando Deus está no negócio, até o que era para dar errado, dá certo. Então eles começaram a entulhar os poços de Isaac, na intenção de atrapalhar o sucesso financeiro. E, por isso,
e entulharam todos os poços que os servos de seu pai haviam cavado, nos dias de Abraão, enchendo-os de terra. Disse Abimeleque a Isaque: Vá, aparta-te de nós, porque já és muito mais poderoso do que nós. Então, Isaque saiu dali e se acampou no vale de Gerar, onde habitou. E tornou Isaque a abrir os poços que se cavaram nos dias de Abraão, seu pai, porque os filisteus os haviam entulhado depois da morte de Abraão, e lhes deu os mesmos nomes que já seu pai lhes havia posto. Cavaram os servos de Isaque no vale e acharam um poço de água nascente. Mas os pastores de Gerar contenderam com os pastores de Isaque, dizendo: Esta água é nossa. Por isso, chamou o poço de Ezeque, porque contenderam com ele. Então, cavaram outro poço e também por causa desse contenderam. Por isso, recebeu o nome de Sitna. Partindo dali, cavou ainda outro poço, e, como por esse não contenderam, chamou-lhe Reobote, e disse: Porque agora nos deu lugar o Senhor, e prosperaremos na terra. Terceira maneira de prosperar segundo o texto, é a persistência. Observa que os filisteus entulharam os poços de Isaque, por 3 vezes. Porém todas as vezes ele não desistiu, mas abriu outros poços. Até alcançar o seu objetivo. Nenhum sucesso vem em um instante. De um dia para o outro. Isso leva tempo, perseverança. Não é tentar para ver se vai dar certo, é tentar até dar certo. Dali subiu para Berseba. Na mesma noite, lhe apareceu o Senhor e disse: Eu sou o Deus de Abraão, teu pai. Não temas, porque eu sou contigo, abençoar-te-ei e multiplicarei a tua descendência por amor de Abraão, meu servo. Então, levantou ali um altar e, tendo invocado o nome do Senhor, armou a sua tenda, e os servos de Isaque abriram ali um poço. No versículo 24 Deus diz: Eu sou contigo. Quarta maneira de prosperar é ter a presença de Deus. Pois Ele é o dono da bênção. Ele é o abençoador. Dono dos céus e da terra. Conhecido como o Deus do impossível. Pega o pobre e tira do monturo, e faz-se assentar no meio dos príncipes. E a todo homem, a quem Deus deu riquezas e bens, e lhe deu poder para delas comer e tomar a sua porção, e gozar do seu trabalho, isto é dom de Deus. Eclesiastes 5 versículo 19. Deus é dono do dinheiro, dono das riquezas, a prosperidade vem dele. Provérbios capítulo 8 versículo 18, riquezas e honra estão comigo, bens duráveis e justiça. Trabalha, seja obediente, seja persistente e tenha a presença do Senhor na sua vida, pois a prosperidade é dom de Deus. Obrigado pela sua atenção, temos vídeos toda semana. Por gentileza se inscreva no canal, e curte, para ajudar esse trabalho. Até o próximo vídeo.